Depois de quase 4 anos da decisão soberana das urnas, o Reino Unido, enfim, está saindo da União Europeia. O que isso significa na prática é o que a gente vai conversar hoje com o diretor de Políticas Públicas do Livres, Magno Cal. Tudo bem, Magno? Tudo bom, mano? Tudo bem, pessoal? Então, confere a conversa logo mais, mas já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Magno, eu acho que está todo mundo ansioso para saber quais devem ser os efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia, mas eu acho que antes de entrar nesse assunto propriamente, é válido a gente fazer um breve histórico da parte tanto da União, o que é a União Europeia, o projeto comum europeu e como o Reino Unido se relaciona com esse projeto desde sempre. Bem, isso. É um tema muito extenso que a gente poderia fazer uma série de vídeos de 1 hora sobre o tema, mas basicamente a União Europeia é um projeto que nasce ali, tem seu germe ali no meio do século XX e que pela segunda parte do século XX vai se desenvolvendo de várias formas até chegar à forma atual, né, de uma união política, econômica, e em alguns pontos, em alguns países monetária, entre 27 países. O Reino Unido sempre teve uma relação, apesar de presente, não tão presente quanto os principais países da Europa, reconhecidamente os Países Baixos, a Alemanha e a França. É comum até, se você vai à Inglaterra, você ouve na televisão, ouve no dia a dia as pessoas se referirem ao continente, então se referirem à Europa. Então a Europa para os britânicos... Quando a gente fala de teorias acadêmicas, fala-se a tradição anglo-saxã e continental. Isso, a gente fala do conservadorismo britânico, do conservadorismo continental, do liberalismo anglo-saxão, do liberalismo europeu. E é um ponto curioso, assim, eu morei 5 anos na Inglaterra, você se acostuma a falar o continente e falar da Europa como o outro. Então, eu acho que aí tem uma questão cultural, mas não é isso que explica o voto do Brexit. A Inglaterra teve alguns momentos de consulta sobre maior ou menor aproximação com o bloco europeu ou com o continente. Em 1975 teve um referendo que foi aprovado. Mais tarde, quando os trabalhistas vencem a eleição em 1997, havia muita conversa sobre se a Grã-Bretanha iria ou não se juntar ao bloco do euro. Havia alguns partidários dessa adoção entre os trabalhistas. Acabou que a União Europeia manteve a Libra e não entrou no grupo do euro, que acabou se provando uma boa política. O Reino Unido manteve a Libra, no caso. Isso, o Reino Unido, a Escócia e o País de Gales e a Irlanda do Norte permanecem com a Libra. Acabou se provando uma boa decisão no longo prazo, porque todo mundo há de lembrar que no final da década dos anos 10, dos anos 00, a zona do euro entrou numa crise. Até no meio da década dos anos 10, principalmente ali na Grécia, o euro, havia inclusive a ameaça de que a Grécia largaria a zona. Mas enfim, sempre foi uma relação de participação, mas de certo ceticismo em relação à União Europeia, principalmente à medida que a União Europeia caminhava mais para um Estado federativo, né? Caminhava para uma federação de Estados que, em sua união, acabava sendo por si mesmo uma federação, um Estado, né? Você tem o Parlamento Europeu, você tem a Comissão Europeia,
que reúne representantes de todos os países. E tem até todos os símbolos oficiais que costumam ser associados a estados soberanos, né? Como bandeira. Sim, tem bandeira, tem um hino. Você tem o presidente da Comissão Europeia, agora a presidente da Comissão Europeia, que atua realmente como uma representante, como uma presidente de um Estado, né? Como uma chefe de Estado. E há até alguns que defendem a criação de um exército europeu comum. Isso, é uma discussão, aliás, já bastante evoluída, principalmente dadas as últimas crises migratórias, que há a necessidade de uma guarda costeira. Havia muita discussão entre os países membros de políticas para evitar que refugiados, né, em alguns países, a proposta era basicamente evitar que refugiados chegassem à costa europeia. Em outros países, a preocupação era como se receberia esses refugiados. Então, houve um desenvolvimento bastante rápido e está num estágio bastante avançado de ter um exército europeu. Um passo foi ter, por exemplo, como se fosse uma chanceler da Europa, uma representante da política externa europeia que já existe. Então, à medida que a União Europeia se desenvolvia em direção a uma statehood, né, em relação a uma representação de Estado, crescia entre os britânicos a rejeição à participação nesse bloco, e não só nos britânicos. É uma rejeição que cresceu em outros países também, porque os países temiam a perda da soberania popular. Vale lembrar que a presidente da comissão, hoje é uma alemã, ex-ministra da Defesa da Alemanha, não é eleita diretamente pelos eleitores. Pela Comissão Europeia. Isso, não é eleita, é indicada pelos chefes de Estado. Há um processo de escolha, mas não é votada pelos 500 milhões de habitantes da comunidade. Então, há um déficit, claro, representativo ali. É fonte de muitas críticas. O índice de democracia publicado pela revista The Economist no início desse ano aponta uma diminuição do índice democrático no mundo e atribui como um dos fatores principais para essa queda do índice democrático uma concentração de poderes em organismos que não são eleitos e que não têm accountability, ou seja, o fortalecimento de estruturas supranacionais como a União Europeia. Sim, a representatividade da população no Parlamento Europeu, mas vale lembrar que, diferentemente, por exemplo, do Parlamento brasileiro, o Parlamento Europeu não tem a iniciativa das políticas públicas. Ou seja, a iniciativa de propor políticas públicas cabe exclusivamente à Comissão Europeia. Não cabe ao Parlamento. O Parlamento apenas discute e referenda ou veta a proposição da Comissão Europeia. Então, é um parlamento que representa a população, que é eleito pelo voto direto, mas que não tem a iniciativa de políticas públicas. Então, há um claro déficit democrático ali, se pensarmos na democracia representativa da forma como estamos acostumados, que é chefes de governo eleitos pelo voto direto. Essa distância unida a crises econômicas, unida à percepção de que há uma elite burocrática que vem intervir não só na sua economia, mas particularmente nos seus costumes, e aí o apelo da campanha para a Grã-Bretanha deixar a União Europeia tocava muito na questão cultural. E aí eu acho interessante, eu acho que a gente deve tratar a questão cultural como uma forma mais ampla de campanha política. Agora que já passou, durante a campanha se falava muito na questão da imigração, mas eu acho que é um erro a gente tratar a questão cultural tocada nessa campanha como sendo uma coisa basicamente de imigração, ou majoritariamente de imigração. Tem também imigração, porque o medo do outro, o medo do imigrante, o medo da outra língua nas escolas, dessas coisas, é uma questão presente. A rejeição ao multiculturalismo era uma questão presente na campanha do referendo,
mas eu acho mais interessante a gente tratar a questão cultural de uma forma muito mais ampla, dos nossos costumes que estariam sendo diluídos, não necessariamente atacados, mas diluídos. Quem nós costumávamos ser acabou sendo diluído nessa nova composição da União Europeia de fronteiras abertas. Então, foi um tema também bastante presente. E no final, houve também um tanto de presunção de que a campanha pelo Brexit seria fracassada. O próprio Nigel Farage, durante o dia da apuração... Quem é o Nigel Farage, para quem não conhece? Nigel Farage é um político britânico que fundou o UKIP, o United Kingdom Independence Party, então o Partido da Independência do Reino Unido. Era um parlamentar britânico no Parlamento Europeu e que era uma das vozes de mais destaque pela saída do Reino Unido da União Europeia, desde que essa bandeira ainda era muito pouco popular, até o dia de fato do referendo. No dia do referendo, após as urnas foram fechadas, há entrevistas dele dizendo: olha, nós brigamos bem, provavelmente não deu, mas a gente teve uma boa briga, teve uma boa campanha. Nem ele esperava que ganharia. Por outro lado, e houve entre as pessoas nas cidades mais cosmopolitas a presunção de que o Reino Unido permaneceria na União Europeia. Para eles era uma ideia tão estapafúrdia que a maioria fosse votar para a saída, que eu acho que hoje houve certa complacência na campanha. A presença desses eleitores nas urnas foi menor do que se esperava, e aí a opção de permanecer no Reino Unido, na União Europeia, que vencia em todas as simulações, vencia durante todas as pesquisas, enquanto houve a campanha, acabou sendo derrotada nas urnas. Eu acho que a gente acabou abordando uma espécie de dilema que existe entre os argumentos que são a favor da União Europeia e contra a União Europeia. Basicamente, os que são a favor relembram que a União Europeia é um resultado político que buscou substituir uma Europa baseada em conflitos, que foi a Europa da primeira metade do século XX, criando uma grande área de livre comércio, de livre trânsito de pessoas, ideias, bens e serviços. E, do outro lado, o medo de uma centralização burocrática e do aumento de poder concentrado de uma estrutura que se comporta como um Estado, mas que não tem a participação direta das pessoas na definição de suas políticas. Como que a maior parte como que os liberais na Europa costumam lidar com esse dilema? Qual a posição que os liberais costumam ter por lá? Os partidos liberais são abertamente, francamente europeístas, né? Até porque estiveram na origem de muitas dessas articulações. Exatamente. Há um histórico da participação dos liberais nesses órgãos multilaterais, na construção da própria União Europeia e no fortalecimento dos tratados que a União Europeia representa. Vale lembrar que, por boa parte da existência da União Europeia, quem era contrário à expansão da União Europeia, ou a forma que a União Europeia estava sendo desenhada, era a esquerda. Porque a União Europeia era basicamente um acordo de livre comércio entre duas dúzias de países. Então, cabia à esquerda a rejeição da União Europeia. E para a gente demonstrar isso, vale lembrar a história, o caso de Jeremy Corbyn, né, líder atual do Partido Trabalhista Britânico, que passou a sua carreira política inteira sendo contrário à União Europeia por ser um projeto neoliberal de trânsito de pessoas e de bens e de capital. A rejeição dos conservadores ao projeto europeu vem muito depois. Para os liberais, e aí eu digo os liberais politicamente organizados em partidos, o trade-off ali ainda é positivo em favor da União Europeia. Se você pegar os grandes
partidos liberais europeus, você pega os partidos holandeses, o FDP na Alemanha, você pega o En Marche na França, você pega os liberal-democratas na Inglaterra e na Escócia, você tem posições majoritariamente ou 100% inclinadas para a Europa, mas com algumas restrições. Também não era eu tenho mais proximidade com os liberal-democratas na Inglaterra, que eu acompanhei por muito tempo nos países onde eu morei, e, claro, muito mais no FDP na Alemanha. Por exemplo, você é, inclusive, filiado. Ao partido ao qual vale aqui um disclaimer, um disclosure, que eu sou filiado ao FDP. O FDP vê a União Europeia de uma forma bastante positiva, principalmente se comparado aos partidos de direita, ao AfD principalmente, que surge antes de virar um partido abertamente racista, e de fato racista, não estou aqui usando os... Não é uma hipérbole Não é uma hipérbole da esquerda. Não, o AfD é um partido literalmente racista, com políticas literalmente discriminatórias, dependendo da sua origem. O FDP é um pouco mais cético em relação às políticas atuais da União Europeia do que, por exemplo, o CDU, o partido da Merkel, que é muito mais pró-Europa do que o FDP. O FDP, por exemplo, tem muitas reservas sobre os mecanismos de solidariedade que existem na composição econômica, nos tratados econômicos na União Europeia. Por exemplo, o que houve, quão longe a União Europeia foi para ajudar a Grécia, por exemplo, e a Itália, que parecia também estar em risco. Então, o FDP, por exemplo, tem restrições. Mas, se pensarmos na divisão que há, por exemplo, entre os liberais brasileiros sobre Brexit ser apropriado ou não, há uma distância bastante grande. Eu arriscaria que 90% dos liberais europeus são pró-União Europeia, por entender que, na média, é um mesmo projeto defendendo benéfico. Reformas no funcionamento da União Europeia, mas são claramente a favor da União. Entendem que a solução para as questões levantadas sobre a União Europeia, para as críticas que há sobre a União Europeia, não é desfazer o bloco e voltar às negociações Estado a Estado, mas sim reformar a instituição que lá está e torná-la mais transparente, mais responsável pelos seus atos e, principalmente, mais democraticamente avaliável, né? Uhum. E aí eu me pergunto, é possível que o Brexit acabe tendo um efeito pró-reformas dentro da União Europeia, ou você acha que é difícil que isso ocorra? Eu acho que vai depender um pouco de para onde as conversas vão avançar. Se dentro ali do establishment da União Europeia, se vão avançar para uma posição defensiva, de que nós somos o que somos e não nos quiseram boa sorte, ou se vai gerar uma reflexão, até porque é do interesse dos países membros da União Europeia desestimular não só que novos países tenham referendos que os leve a deixar o bloco, mas também desestimular o separatismo dentro de seus próprios países. Então, eu imagino que racionalmente o destino seria levar o bloco a uma reflexão e tentar diminuir esses déficits democráticos que existem atualmente. Porém, a gente sabe que política é muito pouco reflexão racional e muito mais a reação do estômago de quem está ali participando. Então, o meu temor é que isso leve a uma solidificação das convicções daqueles que acham que não havia motivo nenhum para o Reino Unido deixar o bloco, e o enfraquecimento daqueles que queiram levar em consideração a decisão dos eleitores britânicos e pensar em como poderiam deixar o bloco mais aberto e em posição até de, no futuro, talvez, voltar a conversar com o Reino Unido para que
esses 55, 60 milhões de pessoas possam voltar a ser parte da família europeia, como eles gostam de chamar. Agora eu vou fazer a pergunta do outro lado. E como que fica o Reino Unido? O que é que a gente deve esperar em termos de integração com o mundo? O que é que muda na política britânica? Bom, é muito difícil fazer essa projeção. É uma projeção que envolve tantos fatores que nos últimos 3 anos e meio, se passaram inúmeras teorias, inúmeras teses, inúmeras narrativas. Caiu a Theresa May. Caiu o primeiro-ministro, né? Quando o referendo acontece, o David Cameron renuncia, a Theresa May assume. Foram 3 eleições gerais no Reino Unido. Então, é um debate que cada lado puxa, mas são tantos fatores envolvidos que uma previsão sobre o que vai acontecer é bastante complicada. Diziam que não haveria perda de empresas, que não haveria empresas deixando a Inglaterra. E, na verdade, houve empresas deixando a Inglaterra, houve uma perda considerável e sentida. Por outro lado... E só um parênteses, isso me lembrou uma propaganda muito engraçada que o FDP fez assim que saiu a decisão do Brexit, dizendo "Keep calm and move..." Eu não lembro a frase exatamente, mas era "Fique tranquilo e venha fazer negócios na Alemanha." Na Alemanha, alguma coisa assim, Havia esses dois lados, né? Havia o lado de quem defendia Brexit e dizia que não haveria perdas, né? Empresas e bancos, por exemplo, que Londres é um centro financeiro da União Europeia, que jamais deixariam Londres pelas condições que Londres oferecia. Na verdade, houve algumas mudanças. Por outro lado, entre aqueles que defendiam a permanência na União Europeia, diziam que Brexit seria uma catástrofe. E o mero anúncio de que deixariam a União Europeia seria uma catástrofe econômica, que também não aconteceu. Eu acho que a gente precisa esperar, na pior das hipóteses. O Reino Unido fica bastante isolado politicamente, economicamente, vai ter que fazer tratados individuais com países, vai tentar fazer nesse acordo de separação da União Europeia, tentar fazer com que a relação comercial entre o país e o bloco permaneça o mais aberto possível e, na melhor das hipóteses, terá abertura para rapidamente celebrar acordos de livre comércio com países distantes, com países com os quais não conseguia fazer acordo, porque todos os acordos, por definição, uma vez que você é parte de um bloco econômico, é feita em bloco. Então, a visão otimista é que conseguirão fazer esses acordos o mais rápido possível e com muito mais independência, por não precisar unir suas opiniões às de outras 2 dúzias de países. Na pior das hipóteses, o isolamento levará à dificuldade de fazer negócios com o próprio Reino Unido, se tornando uma economia bastante fechada. É um país que não tem essa tradição, é um país que instintivamente tem uma inclinação para o livre comércio. É o país onde nasceu o liberalismo. É o berço do liberalismo, é o berço de Adam Smith. E seria uma pena a gente ter o Reino Unido sendo o país do mercantilismo, o país do protecionismo, o país do isolamento comercial. Quando o Brexit foi votado, houve uma declaração da Angela Merkel dizendo: é uma pena, nós sentiríamos falta do Reino Unido nas mesas de negociação da União Europeia, porque sempre foi uma voz em favor do livre comércio. E é uma perda também para a Europa, porque era uma força para o bem dentro da comunidade. É isso, eu acho que fizemos um apanhado geral aí de vários aspectos do que significa essa saída do Reino Unido da União Europeia. Mande seu comentário, o que é que você acha também sobre tudo isso. É um assunto polêmico com muitos aspectos e a gente espera que não acabe gerando nenhum tipo de retrocesso em termos de abertura, tanto comercial como de circulação de pessoas no mundo. Claro. Então, é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, acompanhe nossas redes sociais e até amanhã. Esse foi o Livros de Notícia, de segunda a sexta. Os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro.